Boa tarde, meu nome é Regina Paz, eu sou advogada, atuo há muitos anos no ramo imobiliário e iniciei a minha carreira. Eu comecei nesse ramo, na faculdade eu passei a trabalhar aqui no Cresce, eu trabalhei no departamento jurídico, na parte de processos administrativos, eu elaborava os pareceres. Então, desde o começo da minha carreira, eu acompanhei os problemas, né, dos corretores em relação às pessoas não inscritas, às situações irregulares, né, que vocês, às vezes, se confrontam. Ao longo da minha carreira, eu fui trabalhando, fui ligada sempre a questões comerciais e ao ramo imobiliário. E fui me deparando com diversos problemas que os corretores sempre enfrentam, né? Desde vendedores, problemas com compradores, e isso foi aprofundando. Na verdade, eu fui me confrontando com novas situações dos corretores, desde a análise da documentação, e foi crescendo em mim essa necessidade de procurar novas formas de estar passando essa questão e resolvendo a situação de documentação. Passei a trabalhar com meu sócio na investigação de ativos, né, que são grandes devedores, que, na verdade, são como pequenas, são como uma lava-jato privada. Então, a gente faz o levantamento total dentro do nosso escritório de uma situação, né? Não é um imóvel em si, mas a gente também cuida de questões a nível de imóveis, né? Na área imobiliária. Surgiu essa ideia, né, em relação à blindagem patrimonial e às fraudes. É uma questão que está muito em evidência hoje em dia, e eu sempre acompanhei o trabalho, né, do Cresce. O Cresce tem um trabalho muito forte contra essa questão de corrupção, lavagem de dinheiro. Então, existe uma tendência, né, do mundo a uma moralização, né? E o corretor, é uma profissão que eu acredito, eu digo isso como cidadã. O corretor, ele tem a profissão dele muito banalizada. Então, a figura do corretor, ela tem que ser valorizada, né? Porque, afinal, ele tem responsabilidade, ele está fazendo uma intermediação, e eu acho que falta uma ajuda, né, geral das pessoas para levar esse conhecimento para o corretor, para tentar ajudar. O nosso escritório visa isso, visa essa ajuda, porque eu acho que o profissional do direito, ele está lado a lado com o corretor de imóveis. Ele tem que ser um auxiliar para concretizar uma boa venda, uma boa transação comercial, tudo isso faz parte. Então, o nosso trabalho visa isso. Bom, nós começamos a trabalhar com a questão da blindagem patrimonial, e a ideia de trazer para vocês uma palestra sobre isso foi visando... A ideia é acabar com todos os mitos, né, e todos os paradigmas, quebrar todos os paradigmas quando a gente fala na questão da blindagem patrimonial, tá? E as fraudes que existem em função dessa blindagem. Então, hoje, a gente vai explicar para vocês o que é essa blindagem patrimonial, porque, na verdade, ela é o dia a dia da gente, só que a gente não para analisar essa questão. A blindagem patrimonial ela está ligada à nossa ética no trabalho, à nossa ética no dia a dia. E a questão mais clara, o exemplo mais claro que eu posso dar para vocês é a questão da Lava Jato, que nada mais é do que uma anti-blindagem, né? Então, eu vou explicar um pouquinho, vou dar uma ideia para vocês do panorama da nossa sociedade hoje. Hoje, a gente vive uma globalização das informações. Então, não é possível um corretor simplesmente apresentar as certidões que são suficientes, segundo a lei. Segundo a lei, elas são os suficientes. Mas existem muitas outras informações necessárias para o negócio. E não é possível o corretor não estar acompanhando esse progresso. São muitas informações. Então,
E existe, e aí o que acontece? Existe um avanço no monitoramento das fraudes. Enquanto existe um grupo aqui de 80 pessoas pensando numa forma de fazer um bom negócio, de deixar o cliente satisfeito e o negócio bem feito, o negócio certo. Existem, que se trataria da antiblindagem, existem 800 pessoas do outro lado pensando em como vou fazer errado. Como que eu vou fraudar? Como que eu vou esconder patrimônio? É isso que acontece. É o nosso dia a dia, mas isso como cidadão. Como cidadão, a gente costuma ver esse tipo de coisa. Então, a gente precisa... Aí entra a questão social. É uma questão social da gente estar se protegendo. Essa é a antiblindagem. A blindagem é uma forma de proteger, ocultar, fazer aquilo que é errado. E a nossa ideia é essa questão social que envolve a antiblindagem. Vocês, como corretores de imóveis, são os profissionais que estão fazendo a antiblindagem no dia a dia de vocês. Vocês estão trabalhando com isso. E vocês precisam ter formas, né, de levantar essas informações, fazer uma junção dessas informações. Tudo isso é muito importante. As informações, quando eu digo isso, vai muito além. Eu não estou dizendo das certidões. É uma empresa, é uma pessoa física que tem uma série de empresas. Ele oculta, ele fecha uma empresa, mas aquela empresa continua com processos trabalhistas. Então, aquilo não vai estar aparecendo no nome. É uma empresa extinta, mas ela tem processos. Isso pode recair sobre o imóvel. Então, o corretor ele não pode se omitir dessas informações. Ele precisa estar a par. É o papel do corretor, que é um papel muito importante no negócio imobiliário e tem que ser valorizado. Eu acho que o corretor ele precisa se valorizar. Então, para isso, ele tem que ter as informações. Então, a ideia é trazer para vocês o conhecimento que está aí, para todo mundo. E é preciso fazer a junção de todas essas informações para fazer um bom negócio, para não existir perigo dentro do negócio que está sendo feito. Então, a gente escuta muito falar no compliance e os benefícios. O compliance, que a gente escuta falar no compliance da Petrobras, a gente escuta falar no compliance das grandes empresas, nada mais é do que são regras de conduta dentro da empresa, é a moralização. Então, uma imobiliária tem que ter um compliance, tem que existir regras de compliance. Se eu tiver regras de conduta em relação ao meu empregador, o meu empregador também tem que ter em relação ao captador dele. Então, são regras de conduta que, no dia a dia, quando a gente passa a agir direito dentro da nossa empresa, a gente vai agir direito também com os nossos clientes. Então, a antiblindagem, ela visa isso. E o compliance é uma forma de vamos reformar, vamos arrumar a nossa casa para a gente arrumar lá fora. Eu não posso ter um bom corretor, eu, como empregador, não posso ter um bom corretor se eu não tiver uma regra de conduta correta, se eu não estiver agindo corretamente em relação a ele. E ele, se estiver vendendo informações lá fora e não me trazendo as informações, eu, como empregador, ele também não vai estar agindo corretamente comigo. Isso são regras de compliance, são regras de conduta, são valores morais que precisam ser levados em conta. E a blindagem é isso. A blindagem são formas escusas, formas ilícitas de se ocultar patrimônio para lesar um credor. É isso que acontece na blindagem patrimonial, o que é muito diferente do planejamento sucessório. Então, isso não quer dizer que, quando vocês estão fazendo uma venda, por exemplo, toda empresa quer lesar seu credor. Não. Existem empresas que são montadas com o intuito de proteger o patrimônio de uma família. E esse é o planejamento sucessório. É diferente da blindagem patrimonial. A blindagem visa prejudicando, ocultando imóveis, prejudicando e usando os laranjas, é o que a gente escuta muito, né? Essa questão da blindagem, que é muito diferente do planejamento. O planejamento é importante, o planejamento começa sem dívidas. Ao longo do caminho, podem existir os riscos do negócio, uma má gestão, e isso vai acarretar em dívidas. Né? Isso pode ocorrer, mas, a princípio, ele inicia o planejamento sucessório, uma holding familiar, a princípio, ela não é ilícita. Ela traz benefícios fiscais, ela gera um negócio, é uma coisa muito interessante para a família.
Aí a gente entra, para a gente visualizar e entender bem o que é a blindagem patrimonial, a gente tem que falar da Lava Jato, que é o nosso dia a dia. A Lava Jato, ela é a anti-blindagem. A cada operação da Lava Jato, que é o que a gente abre o jornal e a gente constata. Vocês fazem uma operação da Lava Jato em cada negócio imobiliário que vocês praticam. Por quê? Porque vocês vão estar levantando todas as nuances. Óbvio que uma operação ela é aberta para se levantar os ilícitos, né? Todos os crimes, o que pode haver de errado dentro daquela situação. Então, empresários ou figuras públicas que tentam se esquivar da justiça e ocultando o seu patrimônio. Mas a questão da blindagem é isso. Então, a Lava Jato ela procura estar dissolvendo todo esse esquema, né, para chegar num patrimônio que não tem origem, e, com isso, se descobre a corrupção. Então, na verdade, o que a gente faz no nosso dia a dia é o contrário. O corretor, o que ele faz? O corretor ele pega uma empresa e ele tem que dissecar aquela empresa, aquele vendedor, ele tem que levantar todas as empresas que já existiram, que existem, ele tem que levantar tudo o que possa existir em relação àquele negócio. Ele tem responsabilidade. Amanhã ele pode ser responsabilizado por uma penhora e ele não tinha nem noção que o vendedor não tinha. Existe um terceiro de boa-fé? Existe. Mas, para isso, ele comprou uma dor de cabeça? Não é. O corretor não está aqui para vender uma dor de cabeça. Ele tem que vender um negócio certo. Nem ele quer ter esse tipo de preocupação. Ele quer fazer um negócio onde ele vai ser indicado, onde ele vai ter boas referências. E o nosso dia a dia é esse. A questão da Lava Jato é só um exemplo para vocês da blindagem. O nosso dia a dia, a gente se depara com uma série de situações parecidas com a Lava Jato, com erros, com omissões, e isso tem que ser apurado, sim. E existem formas claras, não é nenhum esquema, não existe nada assim. Então, as informações estão aí. É só saber como buscá-las, como procurar essas informações e saber o que procurar. Se a gente tiver, se a gente te der o start disso, de como procurar, as informações estão aí. Então, não é possível a gente se esquivar dessa nossa realidade. Precisa existir uma moralização de todos os negócios e, com isso, precisa existir uma valorização do profissional, que é o corretor de imóveis. O profissional do direito, que, no caso, somos nós, o nosso trabalho é estar auxiliando o corretor de imóveis, para ele estar fazendo um bom negócio. Essa é a ideia. Então, eu quis dar uma ideia para vocês do que se trata, do que a gente está falando da blindagem, que é uma coisa muito possível, né, da anti-blindagem, e é uma coisa que tem que ser vista, tem que ser feita, porque eu acho que pode ser um divisor de águas para o corretor. A ideia é ser um divisor de águas para o corretor. O corretor precisa acreditar que ele é o profissional que está unindo as partes. Ele não está só mostrando o apartamento com a melhor vista ou com a melhor condição comercial. Ele está mostrando um negócio. Ele está mostrando a melhor forma de investimento, ele está mostrando a forma do cliente comprar, a forma do cliente investir, o cliente ele não está vendendo só um papel, ele não está vendendo uma propriedade. Às vezes, ele está vendendo um sonho, ele está vendendo uma economia de uma vida. E tudo que ele não pode vender é uma dor de cabeça, nem para ele, nem para ninguém. Então, a gente tem que ter essa noção de que o divisor de águas pode ser esse. A conscientização do corretor do papel dele, da importância dele. E ele tem que procurar os meios para isso. É se informar, é procurar um advogado, é procurar fazer um trabalho de investigação. O nosso escritório foca nisso, nesse trabalho, nessa investigação, em tentar auxiliar um credor, um grande credor. Nós temos um trabalho direcionado para isso. Mas também a figura do corretor, porque é importante, é o nosso dia a dia. Então, o seu trabalho é vender, mas ele não é só esse. Então, você precisa de ajuda, porque hoje é muita informação, a gente tem aplicativos, a gente tem sites. Como é que você vai competir com a máquina?
Mas você sabe qual é a melhor vista, você sabe qual é o melhor preço, a máquina não sabe. Então, você precisa se sobressair. Então, você se sobressai por esse lado e você tem o lado da blindagem, que te ajuda, a anti-blindagem que te ajuda. Então, você está... a máquina não vai te dar uma proteção se aquela pessoa realmente é o vendedor. Você vai estar proporcionando isso. Não só a melhor vista, nem a melhor condição comercial. Então, o nosso trabalho também é auxiliar nesse sentido. Eu vou passar agora para o meu sócio, o Guilherme Dudos. Alô. Ele vai passar para vocês a parte técnica e a parte prática da blindagem, para vocês entenderem melhor como é que funciona esse mecanismo. Obrigada. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu acho que é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia, que é uma coisa muito atual e que, de fato, gera muita dúvida, né? Porque o que é blindar alguma coisa? É proteger, né? Aí a gente vai para a questão, eu sempre falo com a Regina, né? Às vezes, o óbvio é o essencial na vida de qualquer pessoa. Blindar, a acepção mais pura da palavra é o quê? Você envolver algo com uma chapa de metal. Que, entre aspas, é o quê? Proteger algo. Então, assim, na acepção pura da palavra, a blindagem não é algo equivocado, no contexto de um planejamento sucessório. Só que, em 99,9% das vezes, a blindagem está o quê? Num contexto de proteção, entre aspas. Por quê? É um contexto de proteção que tem, na verdade, como grande mote, como grande finalidade, o quê? Fraudar. Fraudar credores, fraudar execução. Vocês, profissionais da área, estão carecas de saber o que é uma fraude a credores, o que é uma fraude a execução. O trabalho no Cresce, nesse sentido, informativo, é fundamental. A gente teve a oportunidade, antes de estar aqui, de, inclusive, estudar até, né, porque a vida é um constante estudo, o que já foi dito aqui. E o comprometimento do Cresce, de fato, é o quê? Com a lisura do negócio, com a proteção do corretor. A gente nós viemos aqui justamente o quê? Para tratar, que nem a Regina disse, das nuances, do que está escondido atrás de uma atitude que tem como finalidade fraudar determinado negócio. O que ocorre, basicamente, né? Existe aqueles tipos de fraudes que são aquelas fraudes mais usuais, né? A pessoa vende o que não é dela. A pessoa forja um documento público justamente para poder negociar algo que não pertence. Mas isso, com certeza, já é algo manjado, né? A gente sabe que, até com o próprio avanço, né, da sociedade, das informações, das chaves de registros públicos, né? Então, você fraudar um documento público hoje é algo muito mais difícil do que há 30, 40 anos atrás, né, com os famosos grileiros, etc. Então, assim, as fraudes, na verdade, que vocês devem se preocupar são com as fraudes ocultas nos negócios, né? E o que é uma fraude? O que é uma fraude oculta? É uma fraude que não aparece. Por quê? Porque quem vai vender, né, e assim é complicado você dizer isso, porque envolve uma série de questões. Mas, geralmente, a pessoa que está de má fé, ela quer levar todos também nesse mesmo barco. Então, a gente pode resumir, basicamente, todos os tipos de fraudes que envolvem negócios jurídicos em fraudes societárias, em fraudes familiares e em fraudes processuais. Vamos passar aqui para a fraude societária. O que é muito comum, né? Você, corretor, né, achou um imóvel do seu sonho, achou o comprador, né, ideal para aquele imóvel, você faz a sua intermediação, né, todo o seu trabalho. Obviamente, é interesse de ambas as partes que o negócio seja concretizado. Só que, nesse contexto
da blindagem, a pessoa, o vendedor, em 99,9% das vezes, ele o quê? Omite informações, ele tenta utilizar-se até de palavras ardilosas para poder convencer que, de fato, aquele negócio é proveitoso, só que, na verdade, não é bem assim. Por quê? A maioria dos vendedores omitem, por exemplo, que eles são detentores de participações societárias. E isso tem um reflexo profundo naquele negócio. Por quê? Né? É muito comum as pessoas, né, constituírem sociedades para blindar o patrimônio. Por quê? Porque torna aqueles imóveis escondidos por meio de uma pessoa jurídica, que é muito mais fácil, muito mais difícil de você desconstituir. Então, existem, né, alguns tipos societários. A grande intenção aqui não é esgotar o tema, porque isso, se a gente for falar só de sociedade anônima fechada, a gente leva praticamente, aliás, umas 2, 3 horas. Né? Mas existem alguns tipos societários que deve ligar aquele pisca-alerta, né, quando figura, obviamente, né, o vendedor como pessoa jurídica, para vocês, que é basicamente o quê? A sociedade anônima fechada e a sociedade simples. Explico por quê. A sociedade anônima é uma sociedade de ações. Né? Então, não existe a figura do sócio, como na limitada, que possui aquele afeto com o outro. Como eu tenho afeto pela Regina, e ela por mim, numa sociedade anônima, lato sensu, isso não existe. Por quê? É uma sociedade de capital. Né? Então, só que, numa sociedade anônima, existe a sociedade anônima aberta, que são aquelas sociedades que têm a intervenção de CVM. Então, assim, existe uma publicidade de atos muito maior do que uma sociedade anônima fechada, que fica restrita ao quê? Aos seus acionistas, que geralmente são membros de uma mesma família. Então, na verdade, a sociedade anônima fechada, ela é como se fosse uma limitada. Por quê? Porque existe ainda a figura da pessoa, da affectio, né, societatis, envolvida. Só que os atos societários de uma sociedade anônima fechada são muito mais difíceis de se obter. A posição acionária dentro de uma sociedade anônima fechada é muito difícil de se obter. Por quê? Porque a lei não obriga a sociedade anônima fechada a expor os seus acionistas. Então, você tem um vendedor que é uma SA fechada. Você, muitas vezes, nem sabe quem está por detrás, quem é o administrador. E, pior ainda, é a sociedade simples, que são aquelas sociedades que nem vão para a junta comercial, vão para o cartório de registro de pessoas. Exatamente. Aquilo é uma informação que fica muito restrita a um universo. Então, e pode ser o quê? Um meandro, uma forma de você poder atuar de uma forma ilegal. Né? E a grande outra questão também, dentro desse estudo societário, é que o capital social da empresa, a empresa ela pode comprar o imóvel ou ela pode conferir imóveis no seu capital. E o capital social da empresa ela é formado o quê? Por imóveis. E uma pequena sutileza que, na prática, faz toda a diferença. E o que eu já falei no início, que é talvez o grande problema, né, é da omissão dos vendedores das participações societárias. Né? E isso talvez seja o principal caso que a gente vai trazer no caso prático depois. Temos aqui também, bem en passant, né, uma entidade familiar, que a gente chama de entidade familiar. Né? O que acontece? É uma medida muito comum também que as pessoas, né, que os grandes devedores, que as pessoas ardilosas transmitem
patrimônio para membros de uma família, que são laranjas dentro da entidade familiar. Só que, qual que é o grande problema disso, né? Num contexto de uma execução, né, seja uma execução civil ou uma execução trabalhista, né, pode ser que o juiz ele considere todo aquele acervo patrimonial como sendo da entidade familiar, como sendo o quê? Um grupo econômico familiar. E isso pode ter reflexo naquele negócio. Então, vamos supor, qual o seu nome? Adilson. O senhor Adilson vai vender um imóvel, né, está fazendo a intermediação. O senhor Adilson figura como proprietário, como vendedor, o senhor Luiz. O senhor Luiz, ele é uma pessoa que está, basicamente, com todo o seu patrimônio comprometido. Por quê? Por conta de dívidas. O que ele faz? Ele, ao longo de certos anos, por quê? Como a Regina falou, a blindagem patrimonial é algo que se vai paulatinamente, não é algo da noite para o dia, né? Enquanto nós estamos aqui conversando sobre isso, tem, que nem a Regina falou, 300 pessoas atrás maquinando como se fosse o Satanás contra a gente. Então, o senhor Luiz, sabendo que, em determinado momento, a justiça chegará no patrimônio dele, ele começa a transferir o patrimônio dele, seja por meio de doação, por uma compra e venda forjada, para o filho dele, o senhor Menezes. O que ocorre? O senhor Adilson vai fazer a intermediação para mim, comprador. O senhor Menezes está com o nome dele limpo, não tem protesto, está uma coisa magnífica. Só que, na verdade, existe algo por detrás disso. A gente tem que pensar como, primeiramente, cidadão, nesse contexto de corrupção, nesse contexto de desmoralização, inclusive, da sociedade, que nós somos agentes de transformação. Então, o que ocorre? Pode ser, num contexto de execução, que o juiz descubra que você transmitiu de forma fraudulenta o imóvel e esse imóvel vir a ser penhorado, vir recair sobre esse imóvel algum tipo de constrição que uma mera certidão de distribuição do local da situação do imóvel ou do local da residência do vendedor não demonstrará. Então, assim, as questões são muito mais profundas do que a gente imagina. Por isso que é importante, num contexto de compra e venda, existir também o estudo da entidade familiar do vendedor. Por quê? Porque esse tipo de negociação pode estar por detrás de um esquema fraudulento e que pode recair também responsabilidade em cima do corretor. Aliado à due diligence, né, a investigação societária familiar, nós temos o quê? Também análise processual, que foi o que eu acabei de falar para vocês. No contexto da antiblindagem, no contexto do avanço da sociedade, nas técnicas mais ardilosas, hoje em dia você vê, por exemplo, devedores, grandes devedores, investindo em moedas digitais, hoje em dia. Como que um juiz, né, ele vai pedir uma penhora de uma moeda digital? É uma coisa muito fora. Exatamente, exatamente. Então, assim, o corretor, a responsabilidade do corretor, não, nesse contexto, não é legal, mas é o quê? É moral. É moral. O direito é moral. Todas as leis, né, e isso é uma questão muito interessante de tratar, né, como surge uma lei? Uma lei surge justamente o quê? De uma prática cotidiana. Né? Não matarás. Você não vai matar por quê?
Existem também, o próprio direito, em determinadas situações, permite a morte. Por exemplo, a legítima defesa, por exemplo, em estado de guerra. Mas o quê? A ordem, o paradigma inicial é o quê? É o não matarás. A gente sofre constantemente lacunas legislativas, lacunas legais, que você, profissional de imóveis, corretor, precisa estar o quê? Na frente desses fraudadores, na frente da maioria das pessoas que estão apenas nessa vida apenas para ganhar dinheiro. A vida não é apenas ganhar dinheiro. Você tem que... o ganhar dinheiro deve ser consequência de um trabalho justo, de um trabalho ético, de um trabalho realmente compromissado, não com dinheiro, mas sim com o quê? Com a sua profissão. Então, a gente vê que, nesse nosso contexto atual, uma simples certidão ela não diz nada. Por quê? Existem vários mecanismos, e aí a gente entra numa questão muito delicada. Inclusive, eu e a Regina, a gente já teve sérias discussões sobre isso, que é a questão da inteligência artificial, né? O que é inteligência artificial, né? Como que a inteligência artificial ela pode nos ajudar a trazer uma lisura, trazer uma moralidade para o negócio? A inteligência artificial por si, a gente está falando aqui de programas de computador, né? Existem, hoje em dia, programas de monitoramento de fraude, de pesquisa processual. O programa em si, ele não diz nada. É um programa. Existe o quê? A pessoa por detrás, a inteligência humana que foi dada por Deus para operar essa inteligência artificial. Só que essa inteligência artificial, ela é justamente, ela nos possibilita, isso no nosso contexto de trabalho diário, ela nos possibilita não ter uma visão somente da situação do local do imóvel, mas sim no Brasil inteiro e também a nível internacional, né? Você vê, é uma outra prática muito comum também, a constituição de offshores, né? Então, você vê assim, esse dinheiro que foi obtido de uma forma ilícita, esse dinheiro que foi obtido de uma forma escusa, ele, muitas vezes, ele constitui capital para uma empresa que está fora do país, que, provavelmente, vocês, em algum momento, já negociaram um imóvel, talvez até fora dos limites. Exatamente. Então, assim, existe muitas nuances que devem ser, de fato, observadas, que devem ser, de fato, debatidas. Por quê? Porque, no final das contas, eu como advogado, você como corretor, nós somos o quê? Instrumentos da justiça. Então, se a gente atua de uma forma desleal, de uma forma visando apenas lucro, a gente não vai estar cumprindo o papel social da nossa profissão, né? Então, eu quero agora, também, de uma forma muito simples, porque, na verdade, o grande intuito nosso aqui é, de fato, colocar a pulga atrás da orelha de vocês. É, de fato, falar, nossa, vou regressar um pouquinho na minha profissão. Será que, em algum momento, eu não fui, às vezes, até conivente com uma situação, às vezes, até por desconhecimento. O conhecimento, de fato, é poder. Agora, vocês já estão aptos a saber que uma simples certidão não é suficiente, que você confiar, né, a Regina sabe, né, eu prezo muito pela sabedoria dos mais velhos, né? E os mais velhos dizem, né, o fio do bigode é fundamental, né, num negócio, a palavra. Só que, infelizmente, até mesmo a palavra da pessoa, talvez, que ostente a moral mais elevada, infelizmente, hoje em dia, não é mais suficiente. Então, você precisa, de fato, encarar o seu vendedor, ou até mesmo o seu comprador, com
os olhos da antiblindagem patrimonial, que é o que a gente traduz, né, nesse nosso caso prático, que é o recovery e o business. O business é voltado aos negócios imobiliários. O recovery é voltado, basicamente, para essa investigação. E o que significa investigar? O que é investigar? Pesquisar, analisar. E como é que a gente faz isso? Estudar. Então, assim, isso é uma questão fundamental. Toda investigação, toda ciência, todo parte de um método, né? E qual que é o nosso método? O nosso método fundamental é encarar o vendedor não como uma pessoa isolada, mas sim dentro de um contexto. E aí a gente volta novamente na nossa questão societária, né? Talvez hoje em dia uma das formas mais fáceis de você fraudar uma pessoa é você constituir uma empresa para isso, né? Isso é evidente, né? Então, assim, a gente não pode generalizar, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente fala, mas, assim, nesse contexto nosso diário, a gente vê certos absurdos que, de fato, né, nos fazem pensar que o direito é muito bom com a gente, de fato, mas só que nós não somos bons. Por quê? Porque isso vai de uma questão da essência do ser humano. Então, nós vemos, às vezes, estruturas societárias tão complexas, justamente para o quê? Dificultar para você, corretor, esse tipo de identificação. Por quê? A gente volta naquele primeiro caso que eu mencionei, né? Vocês lidam com pessoas, né? E lidar com pessoas é algo muito difícil. O que ocorre, na maioria das vezes? As pessoas constituem empresas, principalmente conferem ao capital social dessa empresa os imóveis. Depois, obviamente, vão negociá-los, aí entra o papel de vocês, só que futuramente, se não foi feito um trabalho desse nível, dessa profundidade, você pode ser que, por ser um terceiro de boa-fé, é muito defensável, mas você não vai estar intermediando um sonho, você vai estar intermediando uma dor de cabeça. Por isso que assim, é fundamental, e no contexto do dossiê Recovery, existe uma preocupação muito grande nisso. É justamente o quê? Com a análise societária, atrelada à análise da entidade familiar. E, nisso, a casuística é grande, é vastíssima. Porque a partir do momento que você ter esse trabalho, essa postura investigativa, que é o quê? De pesquisar, de estudar, de ir atrás, você vai chegando a determinado nível que, às vezes, até para você, corretor, é melhor falar, olha, eu não vou me envolver nisso, eu não recomendo esse negócio. Por quê? Porque a consequência que você pode ter em relação a isso é muito pior. Então, você ganha aqui, mas você pode ter uma dor de cabeça tão grande no futuro que é melhor você, de fato, não negociar. Ou, se você negociar, você estar ciente de que o certo você não está fazendo. Então, voltamos novamente na questão familiar, né? E, assim, as fraudes típicas, né, do que envolvem a questão da blindagem, elas são as mais diversas possíveis, né? O que ocorre, né? O reflexo que isso pode ter no negócio. Por quê? O que acontece? Se existe uma fraude, se existe algo envolvendo corrupção, algo envolvendo qualquer tipo de lavagem de dinheiro, você, corretor de imóveis, você precisa saber e alertar
a ocorrência desse tipo de situação. Além de uma questão ética, moral, é uma questão até institucional da própria instituição tão séria e tão aclamada que é o Cresce, né? E dentro também disso, nós temos o quê? O business, que é justamente o quê? Voltado para os negócios, né? O que a gente quer trazer para vocês hoje em dia? O que resume, talvez, toda essa nossa conversa é o quê? Que não é, hoje, nesse contexto que nós vivemos de lava-jato, da corrupção, está praticamente minando os sonhos dos seus filhos, dos seus netos, é justamente trazer para vocês que uma simples certidão não diz nada, não diz absolutamente nada. Porque a pessoa, isso foi um caso que nós tivemos, né? A pessoa, em 2015, constituiu uma holding familiar, colocou todos os imóveis da família dentro dessa holding, uma holding que não fazia movimentação, então, todas as certidões limpas, né? Algo muito evidente, muito ética, muito proba, só que, na verdade, os sócios, né? Que, na verdade, eram o quê? Usufrutuários das cotas sociais, porque passaram isso para os filhos, tinham ações criminais, não só em São Paulo, mas em Minas Gerais, na Bahia, até no Amazonas. Por quê? Oi? No território nacional, exatamente. Então, você, corretor, vai chegar na hora do negócio, você vai pedir a certidão, vai estar tudo bonitinho, vai estar tudo certo. Só que esse negócio, ele pode sim ser desfeito, mesmo com toda a questão. Isso também é uma coisa que a gente tem que... a jurisprudência, né? Graças a Deus, o nosso judiciário é independente, né? Então, isso faz parte da democracia. O juiz ele pode interpretar a lei, a interpretação da lei, ela tem uma série de questões que não estão resumidas apenas na lei, mas na experiência do juiz, na forma de como ele já decidiu a causa. O que está acontecendo hoje em dia com o judiciário? O judiciário está cada dia mais voltado a essas questões que envolvem não só a pessoa em si, mas as questões que envolvem a coletividade e como essa pessoa, que às vezes tem uma atitude fraudulenta, ela está operando de uma forma ilegal. Então, pode ser que esse negócio negociado, que você, corretor, intermediou, seja desfeito. Então, esse que é a grande questão, é o grande mote. E é isso realmente que a gente procura, no nosso dia a dia, auxiliar os nossos clientes, né? E aí a gente entra também no papel social de vocês, né? Vocês são protagonistas da história, né? Você não é simplesmente uma pessoa que está intermediando um negócio. É você, que nem a Regina falou, está fazendo parte de um contexto muito maior. E esse contexto maior é exatamente o quê? Essa moralização da sociedade que, infelizmente, não ocorre hoje em dia. Por quê? Porque ninguém tem essa postura investigativa, essa postura estudiosa, essa postura diligente, essa postura que os fizeram, inclusive, a vir aqui. Porque parece que é um tema chato, não parece? Não? Mas as questões, de fato, são não chatas. As questões são... Quando você pega um caso delicado, um caso
que envolve, inclusive, política, é uma coisa muito triste, na verdade. Então, assim, a grande mensagem que a gente quer trazer para vocês é que você, corretor, você ajuda a construir um sonho de uma pessoa. E você, além de uma responsabilidade civil, por conta do Código Civil, vocês têm uma responsabilidade moral. E essa responsabilidade moral se traduz o quê? Numa atitude diligente, numa atitude que saia da casinha. Eu acho que assim, as grandes revoluções da história, os grandes nomes da história, eles não ficaram presos somente na lei. Inclusive, tem muitas leis injustas, né? É o que você mais vê hoje em dia, né? Então, uma tributação excessiva é algo injusto. E, assim, esse talvez seja o grande limiar nosso, né? O planejamento sucessório nasceu justamente de uma vontade boa, só que, infelizmente, ele é mal utilizado. Essa que é a questão. Então, vai chegar momentos que você vai se deparar com uma sociedade anônima, fechada, constituída, bem constituída, que ela pode ser, de fato, uma pessoa jurídica que está operando de forma legal. Mas, para isso, você precisa o quê? Da investigação. Então, assim, essa investigação, que deveria ser inerente, né, de cada ser humano, é algo que faz falta hoje em dia. Hoje em dia, nós não pensamos mais. Hoje em dia, nós deixamos que a mídia nos influencie, que a opinião de um colega mais sênior nos influencie, mas o nosso feeling, a nossa percepção da realidade, muitas vezes é afetada. Por quê? Muitas vezes pela falta de conhecimento e muitas vezes também por conta da própria moral da pessoa, né? E assim, moral é uma coisa que não se discute, né? Então, o nosso objetivo é justamente esse, né? Fazer algo a nível Brasil, a nível internacional, para poder o quê? Garantir o bem-estar, o seu bom sono, praticamente. E é o que as pessoas, às vezes, dificultam as coisas na vida, né? Às vezes, as pessoas falam palavras tão bonitas, tantos termos, só que, na verdade, o juiz, muitas vezes, ele julga pelo coração, e não pela... A lei é aliado do coração do juiz, não o contrário. Então, assim, a gente aproveita até esse tempinho que nos resta, até para esclarecer algum tipo de dúvida, né? Porque parece que é um tema muito... Depois? Então, depois a gente fala. Mas espero que a gente tenha trazido aí um pouquinho... que bom. Bom, obrigado, então. Obrigada. Boa noite.